Estamos apresentando Croqui. Apresentação: Ana Liz Rocha e Cauê Santana. Então, como a gente pode observar na entrevista com o Lucas, é muito importante a formação do repertório arquitetônico. A gente está sempre procurando novos conhecimentos, viajando, conhecendo lugares. É muito importante para a profissão do arquiteto, do design de ambientes, de todo mundo que trabalha com processo criativo em si, né? Que a gente tem que estar sempre se atualizando e buscando mais novidade para estar sempre conseguindo produzir coisas autênticas, originais, com personalidade. Falando em autenticidade, buscar novos conhecimentos, vamos mostrar agora o quarto episódio da série de Itaúnas, onde os palestrantes batem um papo com a gente, falando um pouquinho dos assuntos que eles debateram, das mesas redondas, de como eles transmitiram esse conhecimento, essa visão deles para o pessoal que estava participando. Confere aí que ficou muito interessante. Pessoal, agora a gente está aqui com o Arlindo, que ele é economista da UFES, e vai bater um papinho com a gente sobre o panorama econômico e o impacto que essa economia causa aqui na região de Itaúnas, Espírito Santo, que é o foco do trabalho dele. Arlindo, como vocês falaram aqui na palestra, foi muito citado o Porto, a ArcelorMittal, essas empresas que têm um impacto muito grande nos meios urbanos. O que você tem que falar para a gente, como economista, desses impactos, o que pode ser reduzido e qual que é o ponto que você acha que deve chegar desse impacto das empresas nas regiões? A grande questão que tem que ser posta em discussão é até que ponto essas empresas têm que ser hegemônicas na condução da vida política, social e cultural do Estado. Acho que essa que é a questão. Que elas queiram se implantar no Espírito Santo, que elas queiram exportar, que elas queiram se ampliar, é um legítimo direito delas. A grande questão é como é que elas querem se impor, né, através dos mais diferentes mecanismos, inclusive da representação política, no sentido de elas direcionarem os interesses maiores do Estado. O Estado não pode ser refém desse tipo de investimento que legitimamente busca o seu lucro, mas o Estado tem que ser maior do que isso. Eles podem fazer parte de um processo social, econômico, político e cultural, mas eles não podem ser hegemônicos na condução desse processo. Porque a gente vê que essas grandes empresas que buscam um lucro, que têm uma quantidade de serviço grande, que tem um impacto grande, eles não pensam na parte da comunidade, da vivência dentro da cidade inserida, né? Eles focam na parte econômica só. Sim, mas vamos ser justos com eles. O papel deles é esse. O grande problema é como é que nós, enquanto sociedade, e como é que enquanto o poder público se omite nesse debate. A sociedade se omite nesse debate e o poder público acaba simplesmente fazendo coro a esses interesses específicos e não ao interesse maior, o interesse comum, o bem comum. Eu acho que essa que é a questão. A questão ambiental não é considerada, a questão cultural não é considerada, os próprios impactos econômicos que poderiam ser muito maiores não são considerados. Não é porque isso não é obrigação dessas empresas cuidar, isso é a obrigação do poder público e da sociedade de buscar valorizar isso e não deixar que elas cuidem, porque elas têm que cuidar do lucro delas, que esse é o papel que elas exercem na sociedade capitalista. E você percebe alguma movimentação da sociedade, do poder público nessa visão da cidade, do impacto, ou você vê que a sociedade está meio dormente nesse sentido? Eu acho que há uma omissão do setor público e, através dessa omissão, um certo sufoco do debate. Há uma carência de debate, essas questões não são debatidas. Os tais relatórios de impacto no meio ambiente, as tais das audiências públicas hoje são formas de manipulação para que esses interesses sejam legitimados, sejam legalizados. E eu acho que essa é uma ambição que nenhum de nós pode se permitir, razão pela qual eu, na qualidade de economista, estou aqui no estudante, professor de economia, estou aqui numa reunião de estudantes de arquitetura, mas eu acho que é fundamental que a gente fomente esse debate e esta consciência de que a cidade melhor, o estado melhor, o país melhor, o mundo melhor que nós todos desejamos não vai ser construído se nós só estivermos atendendo os interesses dessas grandes empresas. Porque para você ter uma grande empresa bem instalada, com a comunidade
engajada em função dessa empresa, é uma sociedade bem mais interessante, porque todo mundo sai ganhando, né? Se tiver um trabalho da empresa, do governo, da sociedade, uma organização em função de tudo ser feito da melhor forma para todos, né? Sim, mas acontece que a economia não é só a grande empresa. A economia também são pequenos empreendimentos, a economia também tem que se diversificar, ela também tem que se pensar maior, ela tem que pensar no interesse de inclusão social, que não é o papel da grande empresa, também não vamos fantasiar, né? Isso não é o papel da grande empresa, mas eu acho que ela tem que ter algumas das suas ações delimitadas em função do interesse público, do interesse maior. É interessante também a gente observar que ultimamente, nos últimos tempos, você vê que existe uma vertente que pensa mais assim, né? Mas há pouco tempo atrás não era dessa maneira que as coisas aconteciam, né? Da sociedade se organizar, ver os prejuízos que essas grandes, pequenas, que toda a construção, tem um impacto. Pequeno, médio ou grande, ele sempre vai gerar um impacto. E agora que está começando a ser pensado nesses impactos, né? Eu acho que a gente tem que ampliar. Eu acho que houve um momento, principalmente durante o regime militar, em que esses espaços de debate não existiam, mas eles foram construídos. Depois nós tivemos no processo de redemocratização, tivemos uma geração muito mais pujante, muito mais ativo. O próprio poder público, nos primeiros processos de escolha direta de prefeitos, de governadores, se reagiu de uma outra forma, mas agora há uma excessiva burocracia e algumas contraposições do tipo meio ambiente e crescimento. Eu acho que não pode haver essa contraposição, nós temos que buscar o desenvolvimento. O desenvolvimento é a busca de novos envolvimentos com novas formas de nós construirmos uma sociedade melhor. Que é uma coisa que acontece aqui em Itaúnas, né? Tipo, esse conjunto da comunidade está presente no desenvolvimento da cidade, não proibindo o desenvolvimento, mas fazendo um desenvolvimento racional, né? Pelo menos através da construção de visões compartilhadas. Pelo menos isso, fazer com que a maioria da população participe de que cidade nós queremos, de que estado nós queremos, de que país nós queremos, de que mundo nós queremos. Então, pessoal, a gente esteve aqui com o Arlindo, economista da UFES, que mostrou a visão de um economista junto no evento de arquitetura, como que é interessante você agregar todos os conceitos para um bem comum. E a gente volta já com outra entrevista aqui no EREA Itaúnas 2014. Olá pessoal, a gente está aqui com o André AB, que ele é doutor em urbanismo pela UFES. André, você acabou de dar uma palestra aqui, conversou com muitos estudantes, teve um debate. Como que você vê essa relação desses encontros? O que você acha que você, como arquiteto, consegue disseminar de ideias aqui para essa galera nova que está entrando na nossa profissão agora? Então, eu até cheguei a quebrar o protocolo introduzindo um assunto que não estava em pauta, por conta de uma crise que nós estamos vivendo, que é um gap de lideranças, de quadro de participantes de militância nas entidades. Eu falei de IAB, mas nas outras entidades também tem esse problema, né? Que há um certo desinteresse, um certo desencanto hoje das gerações que vêm vindo com com essas entidades. E elas realmente estão envelhecidas, né? Hoje em dia o projeto mudou, a cidade mudou, né? As questões tecnológicas variaram bastante, a maneira de projetar variou bastante e tem que repensar tudo isso, né? Então, na sua visão, a gente tem que começar a atualizar essas instituições para acompanharem a atualização dos novos formandos, é mais ou menos isso, né? Isso, o outro palestrante inclusive colocou esse desafio, né? Como fazer planejamento hoje se não se faz mais planejamento apenas na prancheta, se faz planejamento participativo, evidentemente, não participativo de alguns anos atrás, mas participativo efetivo. Quem deve participar é o arquiteto e não a população, né? Ou seja, ele tem que estar identificado, imiscuído, envolto com os problemas da população para poder fazer esse planejamento. Até porque a população em si, ela tem os questionamentos, mas quem vai trazer para a população a resolução são os arquitetos, que eles estudam a carreira toda sobre a vida, né? Sobre o ser humano, né? Que é o básico da arquitetura. Ele não deve trazer esse saber técnico como uma coisa impositiva, né? Até ele foi citado também, tem umas caricaturas antigas que se chamavam Eram os Deuses Arquitetos, né? Em alusão ao livro Eram os Astronautas, como é que é, os Deuses Astronautas, né? Uhum. Porque o arquiteto até pouco tempo achava que o que ele pensava era o que era, e ele é genial, ele aprendeu, o resto é tudo ignorante. Uhum. E não é assim, hoje ele está tendo lições de humildade, né? Porque é aquilo que eu falei também, nós aprendemos a projetar cidades e não aprendemos a reprojetar cidades que já existem, né?
Então as metodologias do desenho em si, né, não são suficientes. O desenhar hoje é um desenhar que não é apenas traço, é um desenhar social, econômico, do traço ambiental, ético, né? Enfim, é um desenho amplo, né? No sentido de que o Artigas falava, a palavra desenho tem a mesma origem da palavra desígnio, da palavra desejo. Então, é isso que a gente deve traduzir. O papel nosso é o do traço, mas esse traço deve trazer consigo todos esses desejos, né? Todas essas implicâncias. E hoje em dia a gente vê que a população, a comunidade em geral, ela está exigindo mais dos profissionais de arquiteto, soluções mais voltadas, focadas, né? Porque não adianta você chegar com uma solução única para tudo que você não consegue pegar as miúças de cada comunidade, né? Tá ficando meio batido, né? Chamar o movimento de julho passado, mas foi uma coisa importante. De tempos em tempos, em 68 também teve vários movimentos por aí. Mostra que a sociedade não está mais enganada. Hoje em dia se tem acesso a informações, né, por outros meios que não mais. Então está difícil o poder manipular, não é só o poder público, o poder manipular as informações. Está todo mundo, né, pessoas humildes, têm informações e estão vendo que as coisas não estão boas, né? Não é a força da propaganda que vai convencê-los de que as coisas estão boas, né? E a gente, como arquiteto, a gente tem um papel muito importante nessa nova formação social, né? Que a gente tem que vir aberto para buscar, para receber os questionamentos da população, mas tem que vir também com conteúdo para mostrar para a população algumas coisas que a gente, como arquiteto, estuda e trabalha a vida inteira em cima, né? Hoje, eu não sei qual é a quantidade de escolas, né? Tem várias ainda em fase de reconhecimento, etc. Mas eu creio que brevemente estaremos formando 20 e poucos mil arquitetos por ano. Isso é mais do que engenheiros civis. Então não dá mais para ser arquiteto de projetar palácios, né, de produzir arquitetura de interiores para uma minoria que tem dinheiro para isso. Nós temos que ser arquiteto com cliente social, com cliente coletivo, né? Isso implica em trabalhar com poder público, com outros níveis, né? Perder vergonha de trabalhar com pobres e assim por diante. Como a gente estava falando de órgãos públicos, está rolando agora uma MP sobre obras públicas, que você meio que descaracteriza, né? Você diminui a necessidade de um projeto mais detalhado e tal para começar uma obra pública. Como já falamos dessa nova situação da arquitetura no país, eu acho que é uma coisa totalmente retrógrada isso, né? Ou talvez avançada demais, né? Porque se fala no legado da Copa, né? Esse é um legado perverso, porque em função da pressa da Copa, padrão FIFA, né? Eles tiraram a necessidade de fazer projeto detalhado. Então as empresas estão sendo contratadas para iniciar o projeto a partir do estudo preliminar, né? E ao longo do processo eles vão detalhando o projeto. Isso quer dizer que o arquiteto, inclusive em termos de concurso, o arquiteto que vence o concurso, existe um parecer do tribunal do TCU de que o arquiteto não deve ser contratado, que o concurso é uma coisa e o projeto executivo é outra. Então não pode o arquiteto ser contratado, quer dizer, o cara ganhou o concurso e não pode ser contratado para detalhar o projeto dele, né? E por outro lado, quando ele projeta o estádio, ele não vai poder detalhar o estádio. Então estou querendo estender essa medida provisória também para equipamentos do PAC, para equipamentos de educação, para equipamentos de saúde, daqui a pouco vai generalizar. Então nós vamos ser arquitetos elaboradores apenas de anteprojetos, de estudos preliminares. O detalhamento do projeto não vai ser possível mais, né? Essa é uma das lutas. As outras lutas são pela ampliação do mercado, né? Por exemplo, a lei de assistência técnica à moradia já está aprovada há algum tempo e não começou a funcionar, né? A lei que torna o Estatuto da Cidade, que torna obrigatório elaborar planos diretores, foram elaborados os planos diretores, mas não estão sendo implementados, né? Isso criaria milhares de empregos para arquitetos que não estão sendo criados porque os planos não estão sendo implementados. Pessoal, a gente esteve aqui com o André, que ele é doutorando em urbanismo pela UFES e deixou várias questões para a gente pensar. Daqui a pouco a gente volta aqui do ERE Itaúnas 2014. É muito interessante ver o ponto de vista também dos professores sobre o evento, sobre o encontro e a participação e envolvimento deles durante esses dias e também durante todo o processo de criação, né? Como a gente viu, a maior parte dos professores, eles são lá da Universidade Federal do Espírito Santo e já estavam junto com a organização desse começo, já foram professores desses alunos que são comissão organizadora. Foi uma integração muito legal deles. É uma relação muito bacana, o encontro é sempre muito interessante. Pessoal, o programa está chegando ao final, lembrando
Entre em contato com a gente através de redes sociais, de e-mails, o endereço aparece aqui embaixo da tela. É muito importante, frisando novamente, é muito importante a participação, o interesse de vocês, que em cima disso a gente vai montando um programa cada vez mais focado, cada vez mais para quem está em casa vendo. É isso aí, obrigado pela audiência, até a próxima. Até a próxima. Mais TV orgulhosamente apresenta Croqui. Apresentação: Ana Liz Rocha e Cauê Santana.